Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes, e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre as profecias da Cersei. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as profecias da Meg e a Han, profecias que ela fez pra Cersei, e eu vou deixar já aqui o link para que você veja o nosso vídeo passado, mas hoje eu vou falar sobre a Meg e a Han e as profecias que ela fez pra Cersei. No livro e a série tem uma diferença, como sempre tem, né? Sempre tem essa diferença, nunca é igual. Eu vou tentar fazer um paralelo entre os dois aqui para que vocês possam entender melhor o que aconteceu na série, o que aconteceu nos livros e o que pode acontecer mais pra frente. Pra quem não sabe, Meg, ela é uma bruxa que viveu em Lannisport durante o reinado do rei Aerys Targaryen, o pai da Daenerys, né? Ou não. Assiste o nosso vídeo e você vai entender. Durante um torneio realizado pelo pai da Cersei, por causa do nascimento do Viserys, ela, Cersei, né? E as amigas foram até a tenda da Meg para descobrir coisas sobre seus futuros. E as profecias que a Meg fez para Cersei naquele dia atormentam ela desde então. E a gente pode ver que na série, no livro, ela acaba agindo igual uma louca por causa dessas profecias que a Meg fez para ela. Ninguém vai ler o futuro das pessoas de graça. A Meg cobrava um pagamento. E o pagamento era o sangue. Ela tinha que pegar sangue, pá, a Meg ia lá, chupava o seu dedinho com o seu sangue, e daí você podia fazer 3 perguntas, e ela ia responder as 3 perguntas. A Cersei faz a primeira pergunta dela, ela pergunta se ela iria se casar com um príncipe. Ela fala, fui prometida por um príncipe, vou me casar com ele? A Meg fala, não, você não se casará com um príncipe, você se casará com um rei. E aí, a gente já sabe que essa profecia já se cumpriu. A Cersei tinha sido prometida para o príncipe Rhaegar Targaryen. E daí o rei louco, mais louco que o Batman, negou. O Tywin falou, não quero que meu filho se case com sua filha. Para com essa porra. E a Cersei acabou se casando com o rei Robert, né? Depois da rebelião, o príncipe Rhaegar morreu e o Robert foi coroado rei, então os dois se casaram. Então essa primeira profecia, já foi cumprida, a gente não precisa debater mais nada sobre isso. Depois que a Meg responde isso, a Cersei pergunta pra ela se ela vai ser rainha. Aí a Meg responde da seguinte maneira: sim, rainha será, até chegar outra, mais jovem e mais bela, para derrubar você e lhe roubar tudo que lhe é querido. Bom, a gente percebe que a Meg não gosta muito de dar respostas na lata. Essa primeira profecia já deixa a Cersei louca. Quando a Marjorie chega, ela começa a tramar, porque a Marjorie joga muito bem o Jogo dos Tronos, e daí a Cersei já admite que a Marjorie é a rainha que a Meg falou que ia chegar e ia derrubar ela. E daí ela fica louca, começa a fazer todas aquelas loucuras, entrega a Marjorie pra Fé do Sete, o caramba. Tudo isso daí é por causa dessa profecia. Ela acredita que a Marjorie é quem vai roubar tudo dela e vai derrubar, tirar o trono de ferro dela e etc. Pra gente continuar nessa teoria, eu acho bom que a gente defina aqui o que a Cersei tem, assim, que ela acha, pô, legal, o que eu quero? O que eu tenho prazer em ter na minha vida? Bom, a gente pode colocar em primeiro lugar os filhos dela, porque ela diz isso várias vezes, que ela ama muito os filhos dela e o caramba. A gente pode colocar o Jaime, afinal de contas, ele na teoria é o amor da vida dela, ela teve 3 filhos com ele, o caramba. E a gente pode colocar o Trono de Ferro também, porque a Cersei ama o Trono de Ferro, ela sempre quis o Trono de Ferro, ela conseguiu e ela não quer sair de lá agora. Então é uma das coisas que ela não quer largar. A Marjorie provavelmente não é essa rainha que a Meg falou, porque a Cersei acredita que seja a Marjorie, e a gente percebe uma tônica em Game of Thrones. Você acredita que é aquilo, então não é. Aí tem uma coisa, quando a Meg fala que vai chegar outra, ela não fala que vai chegar outra rainha. A gente entende que seria outra rainha, mas talvez não seja. Ela fala que vai chegar outra. O que pode ser outra? Outra qualquer, outra mulher, outra qualquer coisa, não precisa ser uma rainha. Nesse caso a gente pode colocar praticamente o Westeros inteiro nessa lista aí, desde que seja jovem e mais bela que a Cersei. Uma dessas pessoas que se enquadram nesse cenário aí é a Sansa. A Sansa é muito bela e a Sansa também é mais jovem do que a Cersei. E ela tem todos os motivos para chegar lá e tirar tudo que a Cersei gosta, porque a Cersei acabou com a vida da Sansa, fez o inferno quando ela estava lá em Porto Real, ou King's Landing, você fala do jeito que você quiser falar. Ela poderia chegar lá e matar todo mundo, sei lá. O problema é que realmente a Sansa tem tudo contra a Cersei, mas não tem nada contra os filhos dela.
E eu não vejo a Sansa matando os filhos da Cersei, eu vejo ela fazendo mal a Cersei. Então, pra mim, esse é um problema que eu vejo nessa teoria. Uma que já é rainha, no caso de for rainha, é a Daenerys. E a Daenerys, ela se enquadra praticamente perfeitamente nisso daí. Se ela chegasse em Porto Real agora, ela provavelmente iria querer detronar o Tommen, porque afinal de contas ela quer o Trono de Ferro, então ela iria tirar ele do troninho dele. Ela provavelmente também iria tirar a Cersei de lá. Pra que ela ia manter a Cersei no Trono de Ferro, né? Então Cersei ia vazar. E ela provavelmente iria querer matar o Jaime, porque o Jaime matou o pai dela. Por que ela ia querer o Jaime lá? Então a Daenerys, na minha opinião, é a candidata mais forte que a gente tem pra ser essa rainha que a Meg fala. Porque ela tem tudo pra fazer exatamente tudo que a Meg fala na profecia dela. Tem também gente que fala da Arya, que a Arya poderia ser essa outra aí que vai roubar tudo da Cersei. A Arya não é mais bonita do que a Cersei, a gente sabe disso. Mas ela tá no treinamento pra conseguir trocar de rosto. Ela poderia trocar de rosto e colocar um rosto de uma mulher bem bonita e ficar super linda e acabar com tudo. Ela provavelmente mataria todo mundo lá. Não vejo ela como a Sansa, que não vai ter motivo pra matar um ou outro. Foda-se, ela mataria todo mundo, atingindo a Cersei, acho que seria o objetivo dela. O problema é que os homens sem rosto, eles não podem matar pessoas que eles conhecem. Isso não pode acontecer. Então esse é um problema. Isso pode acontecer? Pode, mas ela teria que sair da Irmandade. E se ela sair da Irmandade, é mais difícil ela conseguir trocar de rosto. É um problema. Então é uma alternativa que eu acho já bem mais fraca do que as outras que eu já citei aqui. A última que eu considero é a Lyanna Stark. Esse é um pouco mais de viagem, é verdade. Mas mesmo assim, é bom a gente considerar. A Cersei, no dia do torneio que ela foi lá visitar a Meg, ela tinha 10 anos. Esse torneio foi em homenagem ao Viserys. Quando a porra toda aconteceu, o Viserys tinha 8 anos. Então, a Cersei teria, no dia que tudo aconteceu lá, quando houve a rebelião do Robert e o caramba, a Cersei teria por volta de 18 anos. Então, ou ela teria 18, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. E a Lyanna morreu com 16 anos, então a Lyanna era mais jovem do que a Cersei. E daí a Cersei, ela queria se casar com o príncipe Rhaegar. E daí a Lyanna foi lá e roubou o Rhaegar dela, porque o Rhaegar foi lá, se apaixonou por ela e levou ela lá pra Torre da Alegria. E depois, apesar do Robert nunca ter tido a Lyanna, ele sempre almejou ter ela, ele sempre quis ter ela. Então, mesmo ele se casando com a Cersei, ele não gostava da Cersei, ele nunca amou a Cersei. E a Cersei de início gostava dele, pelo menos é o que ela diz. Ela fala, pô, beleza, vamos lá, é um rei e tal, vamos tentar, e o caramba. Mas ele sempre amou a Lyanna, inclusive na primeira noite dele com a Cersei, ele chegou na Cersei e chamou ela de Lyanna. Então, ela roubou o Robert dela também. E se R mais L for igual a J, realmente, o Jon poderia ir lá, marchar para o sul, levando o inverno, como o irmão dele tentou fazer, e ele poderia detronar o rei Tommen, porque eu imagino que o Jon vai ir para o sul para tentar levar Westeros para guerra contra os White Walkers, né? Provavelmente a galera não vai ligar muito. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que detronar alguém, ele vai ter que matar uma galera para ele conseguir força. Ele vai se tornar, na teoria, o rei. É claro que isso é uma piração muito louca minha, mas daí ele conseguiria marchar pro norte de novo, levando o exército. Se ele fizer isso, se ele detronar, se ele matar, se ele fizer essas coisas, a Lyanna seria essa rainha que acaba, por tabela, roubando tudo da Cersei, porque o Jon vai lá, acontece tudo essas coisas, e a Lyanna seria essa rainha. Como eu disse, essa teoria é uma piração muito louca, mas a gente tem que pensar em tudo, porque é assim que é George R.R. Martin. Na terceira e última pergunta, a Cersei pergunta pra Meg se ela e o rei terão filhos. E daí a Meg responde da seguinte forma: ó sim, ele terá 16, e você 6. De ouro serão suas coroas, e de ouro serão suas mortalhas. E enquanto suas lágrimas se afogar, o Valonqar virá e enrolará suas mãos em sua pálida garganta branca até roubar sua vida. Primeiro, a gente tem que explicar o que é Valonqar. Valonqar é uma palavra valeriana que significa irmão mais novo. E outra coisa é que quando ela fala que de ouro serão suas coroas e de ouro serão suas mortalhas. Mortalha, pra quem não sabe, é aquele pano que envolve o morto. Quando o cara tá morto, eles vão lá e envolvem com um paninho, aquilo é uma mortalha. O que isso pode significar? As coroas pode significar que os filhos da Cersei vão ser reis e rainhas. Na série,
isso não acontece, a gente já sabe. Então, na teoria, as coroas são os cabelos dos Lannister, porque são dourados como ouro. Nos livros, todo mundo tá vivo ainda, tirando o Joffrey. O Joffrey já morreu, mas o Joffrey já foi rei. Então, tá certo até aí. O Tommen é rei agora. Havia uma conspiração para que a Myrcella fosse para Porto Real, ela é mais velha que o Tommen, e que ela fosse coroada rainha, para que ela fosse a rainha de Westeros, né? Então, pode ser, talvez, que ainda se cumpra nisso, dos filhos serem reis e rainhas. Bom, a Cersei pergunta o que significa Valonqar, fala, irmão mais novo. E daí, quem que ela pensa? No Tyrion. Putz, meu irmão mais novo, ele é um filho da puta, ele vai me matar, esse doente vagabundo. É isso que vai acontecer e tal, e ela fica louca, obcecada, e por isso ela trata ele tão mal, por isso que ela quer que ele morra. Ela acredita que ele vai ser o cara que vai chegar lá e vai matar ela quando chegar a hora. A gente, de novo, acredita que não seja ele, porque a Cersei acredita cegamente que seja ele. E o Tyrion já matou o Tywin, então acho que não mataria mais ninguém. É uma teoria que eu acho que tá mais afastada de ser verdade. Só que a Cersei se esquece, ou pelo menos tenta se esquecer, que o Jaime é o irmão mais novo dela também. A Cersei foi quem nasceu primeiro, apesar dos dois serem gêmeos. Ela nasceu primeiro e logo em seguida veio o Jaime, alguns minutos depois. Então ele também é irmão mais novo, ele também se encaixa como um Valonqar. Mas por que que o Jaime, ele mataria a Cersei? Isso não faz sentido, Gustavo. Isso é loucura, você tá pirando. Nos livros, o Jaime fica muito puto com a Cersei porque ela tá liberando a xoxota pra geral, tá todo mundo comendo aquela porra. E daí ele fica muito puto porque a única mulher da vida do Jaime foi a Cersei. Ele sempre foi fiel a ela, ele sempre amou ela. E ele fica muito puto com ela, muito nervoso, ele fica com ódio fudido dela. Então esse pode ser um motivo pra ele matar ela. O que pode fazer com que ele não seja esse Valonqar? Lembra da profecia, né? Fala bem assim, quando em suas lágrimas se afogar, o Valonqar virá com suas mãos. Ouviu? Mãos. E o Jaime só tem uma mão. Se for no sentido literal mesmo, essa profecia, o Jaime não se encaixa nisso. O Jaime não tem como ser o Jaime. É meio foda você conseguir com uma mão só estrangular alguém. Bom, Gustavo, mas você tá falando assim que não pode ser o Tyrion e que não pode ser o Jaime. Esses são os dois únicos irmãos dela. Então quem mais é irmão dela pra matar ela? Bom, realmente, na teoria, ela não tem mais nenhum irmão mais novo do que esses dois. Mas quando você vai ver a teoria, não tem um pronome possessivo ali. Não tem quando seu Valonqar. Então pode ser qualquer irmão mais novo. Olha que legal, que teoria fodida, hein? E quais outros homens, irmãos mais novos, poderiam fazer isso? Sandor Clegane, o cão de caça, o perdigueiro. Ele é irmão mais novo do Montanha. Gustavo, mas ele morreu. Pois é, tem uma teoria nos livros de que ele não morreu, quando a Arya deixou ele lá pra morrer, ele não morreu, ele se recuperou, e no julgamento da Cersei, a gente sabe que o Montanha Zumbi, ele provavelmente vai lutar no julgamento da Cersei, né? Deve ser um julgamento por combate, porque ela não é louca de pedir um julgamento normal, porque ela sabe que vão incriminar ela. Então o Sandor Clegane, que é o irmão do Montanha, ele pode ser o cara que vai ser o campeão da fé. Se os dois lutarem e o Sandor vencer, ele praticamente mata a Cersei, então ele pode ser o Valonqar da profecia. Stannis Baratheon, ele é irmão mais novo e nem tem por que a gente ficar fazendo muita analogia do porquê que ele faria isso. Ele não gosta dos Lannister, porque por causa dos que os Lannister fizeram com o irmão dele. Não com o irmão dele, mas com a família em geral, né? Eles foram meio filhos da puta, né? E tiraram o trono dele, ele não deve ter ficado muito contente com isso. Então, ele chegaria lá e mataria geral, inclusive a Cersei. Então ele pode ser esse cara da teoria. Na série não tem esse negócio de Valonqar, então não tem mais como a gente fazer nenhuma suposição sobre isso. Na teoria, não sei, pode ser que tenha, só não tem a teoria, não tem a profecia, mas tenha o cara lá matando. Só que o Stannis morreu já na série. Nos livros a gente sabe que ele continua vivo, porque o George R. R. Martin já falou isso. Então ele continua sendo uma opção para matar a Cersei. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por terem assistido. Semana que vem eu tô aqui de volta, não sei sobre o que eu vou falar, mas vocês podem deixar os seus comentários pedindo vídeos. Deixe sua opinião também sobre o vídeo nos comentários, quem você acha que são as pessoas da teoria aí. Segue a gente no Twitter, curte a nossa página no Facebook, se inscreve no canal para você poder acompanhar todos os nossos vídeos. E semana que vem eu tô de volta. Até a próxima.